Bom, gente, uma escola particular aqui no município de Sumé, ela resolveu homenagear figuras, personagens aí da história do nosso município. Vamos ver. Grande personagem da história de Sumé foi lembrado pelo Instituto Pai Eterno. Professores e alunos desenvolveram peças de teatro, poesia, quadros e marquetes, em homenagem ao grande artista Miguel Guilherme. O evento se trata de uma homenagem da escola do Instituto Educacional Pai Eterno para Miguel Guilherme, porque nós sabemos que esse ano ele está completando 120 anos do seu nascimento. Então imagina, agora no mês de agosto ele completou 120 anos, então imagina a história para o povo de Sumé. Ele foi um artista que muitas vezes não teve o seu reconhecimento por parte até da própria população de Sumé. Então esse evento aqui é para a gente mostrar que a história dele deve ser lembrada por nós, né, enquanto educadores, não só como educadores, mas também pela própria sociedade, né, que isso aqui é um evento aberto e a sociedade vai ver que nós estamos tentando trazer esse nome à tona, né, que é Miguel Guilherme. A Escola Instituto Educacional Pai Eterno realizou uma exposição da história e as obras de Miguel Guilherme, idealizado por professores e principalmente teve a participação dos alunos que apresentaram algumas obras e também a sua história. Ele gostava bastante do campo da meditação, que era de onde ele tirava diversas conclusões sobre a vida, a arte, o trabalho. Ele conseguia diversos conceitos filósofos e lições de vida. Em suas poesias, ele conseguia tirar diversas reflexões sobre diversos sentimentos, principalmente sobre a alegria e o sofrimento. Ele escrevia diversas cartas para as pessoas próximas com esses sentimentos que ele colocava. Miguel Guilherme era autodidata. Ser autodidata é ter uma capacidade de aprender um conteúdo de forma autônoma, ou seja, ele não tinha como estudar, ou seja, ele pegava uma revista e tentava aprender a ler. Uma pessoa autodidata organiza seu próprio estudo com o autoconhecimento que ele tem. Ou seja, sendo assim, o que define ser autodidata é aprender algo sem curso, escola ou instituição. Autodidata, Miguel Guilherme não frequentou escolas de belas artes e estudou apenas durante 6 meses de sua vida por ter vontade de aprender a ler e escrever. Tinha tudo o que via como referência e moldava até os instrumentos de produção da sua arte, construindo seus pincéis, tintas, mobílias e outras peças. A gente vai apresentar sobre o pintor e teatrólogo. E ele fez suas pinturas para mostrar o cotidiano aqui da vida do Cariri. Aí ele retratava fazendas, os animais e a vegetação e a rotina no sertanejo. E aqui é uma das representações. Bom, Miguel Guilherme ele fazia artes sacras, representando figuras divinas com cores e cenários vibrantes. Ele fazia essas artes em igrejas de templos católicos da Paraíba e do Pernambuco. Entre elas estavam as igrejas de Campina Grande, aqui de Sumé, Monteiro e de Sertânia. Para a variedade das pinturas de Miguel Guilherme, que ele não era adepto de um único estilo de pintura, era uma variedade enorme. Então, cada aluno fez um estilo de pintura diferente, feita por ele. Grandes autoridades também foram contadas por Miguel Guilherme, como Adolfo Maia. Este também teve seu busto esculpido por ele, que está na praça com o seu nome, Praça Adolfo Maia, e também conhecido como Praça Velha. Como um bom artista, não poderia faltar seu autorretrato, que é a pintura que o artista faz de si mesmo. A religiosidade também muito presente nos trabalhos dele. Como exemplo, esta obra que lembra uma procissão católica é também ao teto da Igreja Matriz de Sumé. Como nós podemos ver, Miguel Guilherme ele fazia várias pinturas retratando o cotidiano, como essa e essa aqui. Momentos de desconcentração também tiveram sua importância ao virar obra de arte, como essa obra aqui do bebê que ele mesmo pintou. Uma coisa que é visível aqui nos quadros é que a pele predomina a cor azul e que essa pode ser uma das cores favoritas do pintor. Que assim, eles tiveram contato a primeira vez com esse grande artista, né? Então imagina o contato, saber da sua história, da sua biografia, dos trabalhos que ele realizou na cidade, né? Porque primeiro o que nós fizemos foi uma rota cultural na rua da Igreja Católica de Sumé. Fomos, na prática, saber o que foi que ele fez. E os alunos, assim, de certa forma, começaram a ver, na prática, tudo que Miguel Guilherme realizou na cidade de Sumé.
Na peça de teatro, alguns alunos simularam uma entrevista ao artista Miguel Guilherme. O senhor não se sente infeliz ou solitário aqui nesse ateliê? Não é infeliz quem sabe dizer um não com um sorriso. E tem mais, basta haver um que saiba dizer um não com um sorriso e a felicidade estará com todos. Com um pincel feito de trapos e uma tinta feita de pucumã, eu já desenhava minhas coisas nas lajes da serra. São crias minhas e me acompanham até hoje. E não haverá um momento em minha vida que me sentirei sozinho. De qualquer modo que olharmos a vida, ela mostra-se ora triste, ora alegre, pensando bem, é o mesmo que lamber mel de espinho. Assim então, alcançar a felicidade duradoura não é acidente, também não é o dom dos deuses, é algo mais importante que cada um pode e deve construir por si mesmo. E é só na velhice que se reconhece que não é o objeto tomado que traz a saudade, e sim a distância do tempo. Nós sabemos que Miguel Guilherme, ele não era só assim artista, só escultor. Ele era muito mais do que isso. Ele era um poeta, ele era um pensador. Ele também trabalhava com teatro, né? Então, imagine você trabalhar uma coisa, teatro, com ele, e a gente utilizar uma figura conhecida da cidade para trabalhar teatro. Nós sabemos que o teatro na história é muito importante, né? Mas trazer uma peça teatral que o próprio Miguel Guilherme fez, que é da cidade, para os alunos conhecerem e interpretarem, isso é muito gratificante. Que eles começam a se envolver com a sua obra e começam a conhecer mais e transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Alguns professores falaram sobre os materiais literários que se tem para serem estudados em relação ao grande artista de Sumé. O que nós temos de Miguel Guilherme em relação à literatura de livro é o livro de Jaqueline Oliveira e de Zito Júnior. Aquele livro que eles fizeram em homenagem a ele, né? Nós sabemos que Jaqueline é família de Miguel Guilherme, não é isso? Então ele fez, Zito Júnior fez junto com Jaqueline esse livro, que tem a questão dos poemas, traz um pouquinho da sua história, mas ainda falta aquela obra que retrata a sua biografia, que mostre mais o seu trabalho, que não é um trabalho que ficou só em Sumé. É um trabalho que nós temos muitas obras dele no Cariri paraibano. Nós temos obras em Monteiro que ele fez, nós temos obra em sítios da região, temos obras na cidade de Sertânia, em São José do Egito. Então você possa ver, se nós tivéssemos um livro que fosse uma completude do nome que ele é, de tudo que ele realizou, seria bom. Mas tudo que nós temos hoje é um material que ainda deixa a desejar, porque assim, teria que ter mais, vamos dizer assim, uma literatura vasta para falar sobre ele, né? Que no próprio Museu do Miguel Guilherme nós temos, mas ainda deveria, né, fazer essa junção, criar um livro, um catálogo mais robusto sobre ele. Um artista de Sumé hoje é homenageado. É saudades no presente, um artista do passado que deu nome e teve orgulho em ser filho desse estado. Nos próprios livros didáticos, dificilmente a gente vem abordando algum artista nacional, né? Mesmo que a gente pegue livros didáticos do próprio Brasil, não tem, né? E aí, quando surge o projeto, vem a importância da valorização cultural local. Então, por que a gente procurar alguém externo se dentro da nossa própria cidade tem aí grandes artistas, a exemplo de Miguel Guilherme, que é um dos primeiros que a gente trabalha, né? Mas tantos outros que tem. Então, em cima do nosso projeto, vem também essa valorização cultural. E, ao mesmo tempo, a gente disseminar para outros lugares essa importância, quem foi Miguel Guilherme. Porque até no próprio mapeamento de suas obras, poucas cidades a gente conseguiu encontrar as obras. Mas em conversa com os próprios familiares, foi dito que muitas obras deles foram presenteadas, mas que nenhuma tem data catalográfica justamente porque foram dadas e não foram apresentadas nem para a própria família, né? Então a gente junta o nosso projeto para valorização não apenas interna, mas também no incentivo de valorizar cada vez mais a cultura local. Segundo a Ed Virgens, o evento traz conhecimentos para os alunos, professores e para a sociedade, que muitas vezes desconhece os artistas da terra que fizeram história no passado. São poucas as pessoas que conhecem a valorização de Miguel Guilherme internamente, né? Se a gente chegar na rua e perguntar, vocês conhecem Miguel Guilherme? Vai fazer geralmente uma associação a algum familiar, mas nunca necessariamente
o enriquecimento cultural que ele tem, né? Tinha e tem, porque a história dele, mesmo com o falecimento dele, a história dele continua viva no nosso município. Temos aí vários bairros com várias obras dele e que dificilmente as pessoas sabem que foi ele que fez. No próprio cemitério local tem várias esculturas que foram ele que fez, né, para colocar nas catatumbas e que acham, as pessoas quando vão visitar acham bonitas, mas que não tem uma identificação que foi ele. Então, isso enriquece não unicamente os alunos quando a gente trabalha em sala de aula, mas também os próprios professores, porque através desses projetos também inicia-se aí um processo de conhecimento deles também. E aí, como a gente está tendo aqui na escola, todas as disciplinas se envolveram no projeto. Então, a gente não estuda Miguel Guilherme apenas dentro da literatura, por exemplo, mas a gente estuda ele na geografia, na história, na matemática, nas ciências. Então, assim, todas as disciplinas acabam se envolvendo e também adquirindo cada vez mais conhecimento dentro das obras de Miguel Guilherme. Interessante, né? Tem um dito que diz assim: ninguém tem futuro sem conhecer o seu passado, né? Ninguém tem seu presente sem conhecer o passado e você não terá futuro sem conhecer aí o seu passado também. É mais ou menos isso aí. Mas é muito importante levar isso para as salas de aula, né? Para onde estão as crianças, né? Os pequenos, essa nova geração que vem surgindo aí, para que elas conheçam os valores do passado. Muito bem. E se inspirem neles também, né? Tem que haver uma inspiração. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.